Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Remax Zona da Mata. Hoje eu queria dizer para vocês que eu tenho um privilégio, tenho uma graça enorme. Eu estou aqui bem emocionado até ao fazer essa gravação. Então me perdoem alguma falha, porque realmente é um dia muito especial para mim estar com essa pessoa que está aqui na minha frente. Bom, esse cara é nada mais nada menos que um duplo medalhista olímpico, um cara que foi muitas vezes campeão brasileiro, um cara que tem um histórico de campeonatos, histórico de vencer na atividade que ele exerce, e é um cara que teve repentinamente ali um acidente e que poderia mudar o jogo da vida, mas ele transformou vamos dizer, um limão numa limonada. Lars, estou aqui com o Lars Grael. Lars, seja muito bem-vindo ao podcast da Remax Zona da Mata. Muito obrigado, Eustáquio. É um prazer enorme voltar aqui a Juiz de Fora, participar desse evento On Marketing, né, e a convite, né, da Remax Zona da Mata. É bom trazer um depoimento de vida falando sobre motivação, sobre sonhos, sobre luta, disciplina, dedicação, aprender com as derrotas e para um público muito seleto aqui de corretores e profissionais de imóveis, e é onde a Remax tem um papel importante, esse ano estabelecendo a parceria com o evento On Marketing, e eu lisonjeado de ter sido convidado para ser o palestrante. Prazer todo nosso te ouvir, viu? Bom, Lars, voltando um pouco no passado, eh, você teve uma trajetória, de crescimento na sua área profissional, né? Como velejador, você teve uma ascensão muito importante, muito interessante, né? E para nós da Remax e sobretudo no mercado imobiliário, hoje existe uma grande quantidade de pessoas que fazem uma transição de carreira, né? Perfeito. E essas pessoas começam do zero. Alguns possuem trajetórias meteóricas e desempenho forte num curto espaço de tempo. Outros passam tempo e com pouca resiliência, com às vezes fatores externos e desistem ao longo do tempo. Eu queria fazer um link aqui com a arte de velejar, assim, como é que foi o seu início, a sua decisão a iniciar com velejando e esse crescimento meteórico que você teve, o que você acha que foi preponderante para você chegar nesse topo? Olha, Eustáquio, foram vários fatores. A gente, para desempenhar uma coisa bem na vida, a gente pode ter vocação, dom, aptidão, que é uma coisa que nasce com a gente, ou nós herdamos de antepassados. Outra parte é a força de vontade, dedicação, disciplina. Outra parte pode ser oportunidade, sorte, mas a sorte sorri para aquele que dedica-se mais, né? Claramente, isso é muito comum no mercado, por exemplo, de um corretor de imóveis ou de um atleta olímpico. Na minha família, nós herdamos essa paixão da parte do avô materno, que chamava-se Preben Schmidt. Ele era dinamarquês. Então trazia cultura de vela, veio ao Brasil como engenheiro de uma empresa que chamava-se Christiane Nielsen em 1924, né? Era para regressar à Dinamarca, mas ele se estabeleceu no Brasil, em Niterói, foi um dos precursores da vela de competição, passou esse dom, esse conhecimento à nossa mãe Ingrid, que já é falecida, e aos tios Axel e Eric Schmidt, que foram campeões mundiais de vela e geraram uma inspiração para a gente. Então nós herdamos essa paixão da parte da nossa mãe, porque o nosso pai não tinha nada a ver com a história. Era do interior de São Paulo, militar, paraquedista, mas quando ele viu os filhos sonharem esse sonho, eles sonharam conosco, né, com bastante dificuldade. Então, no meu caso, eu tinha como referência maior meu próprio irmão Torben, que é 3 anos e meio mais velho do que eu, que quando você tem 10, 12 anos de idade, ele já tinha 15, fazia muita diferença, né? Então o Torben foi abrindo caminhos e para mim conquistar a confiança dele e fazer dupla com ele foi o que proporcionou os primeiros resultados quando fomos campeões brasileiros a primeira vez em Maceió, em 1980. Só que
por questão de circunstância, de dificuldade de encontrar barco que a gente pudesse velejar juntos, o Torben seguiu um caminho no ambiente olímpico, velejando na classe Soling, depois na classe Star, que são barcos semelhantes, enquanto que eu fui para um outro caminho bem diferente, que era na classe Tornado, que é um veleiro catamarã. E assim fui nas 4 Olimpíadas que eu participei como atleta. Sonhava a 5ª participação nos Jogos de Sydney, quando a minha vida teve uma mudança de rumo repentina. O acidente, a amputação da perna, voltar a velejar, atuar no campo da gestão pública durante um período, voltar a velejar, muito por influência do próprio Torben, no tipo de barco que ele se consagrou, para depois então eu me readaptar a esse ambiente e buscar resultados. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, dali, do seu início, o nesse momento de crescimento, a gente sabe tanto que em muitos esportes olímpicos a competitividade é muito alta, né, e se destacar a ponto de ser campeão, e tendo as primeiras conquistas, imagino que deva ter exigido muita disciplina, muito treinamento, muita dedicação. É muita força de vontade, porque quantas vezes que eu percebia na minha trajetória que eu tinha adversários que eu julgava que tinham mais talento do que eu, mais capacidade técnica, mas que mediante a primeira decepção, a primeira falta de apoio, a primeira derrota, acabaram deixando a atividade para seguir outro rumo na vida. Sim. Então, nesse caso, eu acho que a perseverança, a persistência, ela é determinante para um resultado. Sim. Sempre disseram que eu era um teimoso. Eu não concordo. Para mim, teimoso é o cara que persiste no erro. Erra 1, 2, 3, 4 vezes e vai queixar a falta de sorte. Mas eu acho que o persistente é aquele que tem um objetivo, se capacita para ele, busca referências, se dedica, disciplina, treinamento, dedicação e fará alterações de rumo, às vezes, para poder fazer as correções que ele precisa para chegar ao objetivo que ele tanto almejou. Sim. E, bom, você, desde o início, já se imaginava medalhista olímpico, atingindo esse patamar de vitórias? Esse já era um sonho desde o início? Ou Não, a verdade é que não, porque os nossos tios, que eram nossa referência, foram tricampeões mundiais. sim, E foram medalhistas de ouro e prata em Jogos Pan-Americanos, mas não em Olimpíadas. Olimpíada parecia que era um sarrafo muito mais alto, sim, sim. sobretudo numa fase onde no Brasil o esporte olímpico você não encontrava patrocínio. Na verdade, o patrocínio surgiu em modalidades olímpicas na geração para o Jogo de Los Angeles 84, quando o voleibol criou um conceito de clubes-empresa, associando empresas a patrocinarem clubes e criando equipes de alto rendimento, como era na época a Bradesco Atlântica, Fiat Minas, a Pirelli, Banespa. Então isso revolucionou o esporte. O nosso esporte, o cara tinha que ter um dinheiro de um clube poderoso, que não era o nosso pequeno Rio Yacht Clube em Niterói, que nos deu cultura, mas não tinha meios para financiar nada, ou você tinha que ter um pai patrocinador, que não eram nossos pais, que nos deram valores. Mas o nosso pai era servidor público federal, como militar do Exército. Então, houve um período que eu achava assim que era uma utopia. Mas é a utopia que a gente foi perseguindo e acho que galgando metas intermediárias, ser campeão mundial na classe Snipe com o Torben, em dupla com ele, em 83 em Portugal, era uma meta importante. Chegar na Olimpíada era outra meta mais ousada, e assim foi. Então veio a medalha olímpica na segunda Olimpíada de Seul 88. Tivemos a amarga experiência de ser favorito e ser derrotado numa Olimpíada em Barcelona em 92, para depois dar a volta por cima e voltar a conquistar medalhas em Atlanta 96. Sim. Então, Lars, quando foi o momento, eh, e o que te trouxe, a crença de que: "Poxa, agora eu consigo chegar lá"? Teve um momento que virou essa chave? Você falou: "Olha, cheguei num determinado ponto que agora a Olimpíada, chegar no cume desse topo, é possível"? É o assim, o
você escalar o Monte Olimpo não é fácil, né? No nosso caso, chegar à primeira Olimpíada foi uma grande meta, porque na eliminatória aqui no Brasil, nossos adversários, eram ninguém menos do que os atuais campeões olímpicos, que era a dupla brasileira do Alex Welter e do Lars Sigurd Bjorkström, que tinham se consagrado na medalha de ouro em Moscou em 80. Eles eram franco-favoritíssimos à única vaga. Então, ter chegado à primeira Olimpíada com Glenn em 84 foi já um grande desafio. Na segunda Olimpíada, nós passamos anos sem apoio e com dificuldade de ter equipamento de ponta, defasados tecnicamente. Em 88, tanto eu quanto o meu parceiro, que era o Clínio Freitas, estávamos de fato meio desanimados quando a gente conseguiu melhorar nas competições que antecederam a Olimpíada, vencendo a tradicionalíssima Semana de Kiel, na Alemanha, que comparando com, por exemplo, com tênis, seria o Wimbledon da vela. Então, a Semana de Kiel ter vencido ela, não, segundo lugar em 88, a gente venceu em 92. Esse segundo lugar em 88 contra os adversários olímpicos acendeu ali o farol da esperança que a gente poderia disputar a medalha. Na sequência, teve um campeonato sueco aberto, já não estavam todos, mas os melhores estavam por lá, e a gente tornou a fazer a segunda colocação. Então a gente chegou em Seul sabendo quem estava disputando a medalha, mas eram vários candidatos à medalha. Então a Olimpíada marcada por ventania, e aonde a regularidade da gente preservar o nosso equipamento e a nossa tripulação ao longo de uma semana de regatas, eram 7 provas, era fundamental. E a gente chegou lá. Parabéns, viu? Meus parabéns. Sendo que nessa Olimpíada, a alegria ainda maior, porque concomitante com a nossa medalha de bronze na classe Tornado, eu e o Clínio, o Torben, que tinha feito prata nos Jogos de Los Angeles com o Rony e o Daniel, também fez a medalha de bronze já na classe Star, em dupla com o Nelson Falcão. Então foi a primeira vez que os irmãos foram simultaneamente ao pódio olímpico, né? Na mesma Olimpíada, cada um em sua categoria. Sim. E aí, Lars, veio 98, um ano trágico, né? Marcante. E esse é um ano marcado por um acontecimento que, para a grande maioria das pessoas, seria o fim de uma trajetória, o fim de momentos importantes. Alguns poderiam ficar deprimidos e até, né, não querer continuar na mesma profissão ou nesse esporte. E para você não foi assim. Como é que foi essa virada assim, de um momento? Como é que você transformou um momento trágico num momento na continuidade da... Essa virada, eu nem sei exatamente como aconteceu, porque é tipo da coisa que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer comigo. Sim, Então eu nunca simulei. Aí se acontecesse tal coisa, como é que eu iria reagir? sim. Nunca passou na minha cabeça que eu, ao longo da minha trajetória, sendo um atual medalhista olímpico, vivendo do meu corpo e aos 34 anos de idade, tornar-me um deficiente, né, durante uma competição. Então tudo aconteceu. Na verdade, eu acho que foi uma conjuntura de fatores. De modo geral, o homem do mar, o pescador, o navegador, o velejador, possui uma tenacidade. Sim. Mas isso é mais uma questão filosófica. Mas pessoas que passaram por situações semelhantes, que foram ao meu encontro nesse momento pós-acidente, cada um trazendo uma lição de vida, de superação, de volta por cima, hipotecando solidariedade, eu tentava absorver o conhecimento de como cada um fez para superar a adversidade, para encontrar o meu caminho, porque eu sei que eu tive num momento, durante minutos ou horas, no limiar entre vida e morte. E eu sei o quanto que, dentro de mim, eu lutei para viver. E sendo que eu sabia, desde a hora do acidente, que eu tinha perdido a perna. Então, o parâmetro era esse, querer viver ou não. Eu queria viver. Eu perdi a perna, vou ter que abandonar a minha trajetória esportiva, não vou conseguir mais jogar tênis, badminton, não vou conseguir velejar, a minha profissão, minha paixão, mas eu queria viver. Então eu acho que esse reaprender, buscando novos valores,
a cada momento melhorando o meu estado físico, sentando a primeira vez, levantando com andador, com ajuda externa, com muleta, com uma prótese, o primeiro reencontro com o mar, a velejada. Então, cada meta dessas era uma conquista. Então, eu acho que em Vitória não ficou para mim marcado como um lugar onde eu perdi a perna, mas onde eu reconquistei o direito a viver. Então, ali eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. A minha vida não ficou melhor, obviamente, e nem pior por causa disso. É seguramente uma adversidade, mas a minha capacidade de ser feliz, ela não mudou. É a forma que você encara a situação. Então, aí eu volto a falar que as pessoas que passaram por situações semelhantes foram fundamentais para eu entender esse processo. E também eu fui aceitando todo e qualquer convite que faziam para mim, de forma a ocupar minha mente. Na época, o então presidente Fernando Henrique me chamou para voltar a Brasília, virar diretor do Ministério do Esporte e Turismo. Na época era o ministro Rafael Greca, fez o convite. Depois eu fui secretário nacional do esporte, secretário estadual do esporte de São Paulo. Aí voltei a velejar, competir, criamos o projeto Grael. Isso deu um trabalho danado também. Então eu fui ocupando a mente para nunca ficar ociosa e, quem sabe, cair assim em depressão. Então foi um desafio após o outro, sobretudo de voltar a velejar, de praticamente reaprender a velejar, porque o tipo de barco que eu velejava, que era o Tornado, por ser um catamarã, era impraticável velejar com uma perna só. E foi o Torben que me inspirou a velejar no barco que ele era especialista, que é o Star, que por ter um cockpit estreito, ele achava que talvez desse para eu velejar em condições quase iguais a um velejador comum, se eu conseguisse equilíbrio e velocidade em manobra, né? Então assim foi, voltar a velejar, conquistar títulos, e aí aqui estou, feliz da vida. História admirável, viu? Obrigado. Eu queria trazer um pouco para a nossa realidade, assim, o corretor de imóveis, que é a razão da nossa empresa, né? Então, a Remax é a empresa que mais vende imóvel no mundo. Nós temos um contingente de 120 mil pessoas no mundo. Mas o dia a dia desse profissional é marcado por decisões, estratégias. O cara tem que querer aprender, querer se esforçar para estar cada dia mais capacitado, para estar cada dia mais nível de conhecimento melhor, né? Mas é um cara muito solitário, um cara que no dia a dia, por estar muito solitário, assim, a tendência é que ele desista. Até porque o corretor só vende imóveis, só ganha dinheiro quando ele vende imóvel, né? E o mercado, de modo geral, é competitivo, né? Exatamente, e muito competitivo. Então, assim, eu queria. O que valores você vê aí do esporte, sobretudo da vela, que você traria algumas dicas e sugestões para corretores de imóveis? O que você poderia falar para essa turma? Eu acho que muito comum a nós, e não é só da vela, do esporte olímpico, do esporte paralímpico, que é onde a trajetória desses grandes atletas muitas vezes é de uma nobreza, né, que a gente admira e aprende muito com eles também. Mas o corretor de imóveis, como você disse, às vezes ele é sozinho. No início, parece que há uma distância muito grande para ele poder conquistar um pedaço do mercado. Sim. Então, ele tem que ter o dom ou a aptidão ou o jeito para fazer a coisa, que é a oratória, a capacidade de convencimento. E nem sempre as pessoas nascem com isso. Existem treinamentos que podem gerar uma capacidade para a pessoa se expressar bem, ser convincente, sobretudo mostrar credibilidade, que eu acho uma coisa fundamental ao corretor de imóveis, ele passar credibilidade. Eu já lidei com corretores algumas vezes e percebia quando a pessoa falava defendendo o patrimônio do imóvel que ele está vendendo ou alugando, e também para aquele que é o cliente que vai alugar ou comprar o imóvel. Perfeito. Então, agindo com transparência, com clareza. Então, parte disso pode ser dom ou aptidão, mas o treinamento é fundamental. E a outra coisa que para a gente na vela também é importante é o conhecimento do território, de onde você vai atuar.
Pra gente, o cara pode ser um grande velejador, mas ele velejar numa raia que ele nunca velejou, ou ele faz uma adaptação e faz uma aclimatação para entender condições locais de marés, de correntes, né? A topografia marinha, pedras e ilhas e bancos de areia, mudanças de vento. Então, o comportamento dele, previsão estatística, é parecido com o corretor. Quando ele está na cidade dele, que ele nasceu, se criou lá e tem um domínio, conhece o nome das ruas todas, decorre salteado, e então é uma vantagem, ele conhece o terreno, né? Mas às vezes a pessoa veio de outra cidade, migrou para um centro urbano, então ele quer se estabelecer lá. É fundamental ele conhecer o território, para ele poder mostrar segurança, conhecimento de causa ao cliente em potencial dele. Sim. Isso passa, digamos, uma segurança muito grande para quem está oferecendo imóvel e para quem está comprando ou alugando imóvel também. Ou seja, ter a informação nas mãos, ter a informação Exato. precisa. Capacitação é importante. Por isso que eu acho que quando eu vi como funciona o sistema da Remax é interessante, porque vocês estabeleceram uma plataforma que tem critérios de admissão, critérios de avaliação de um profissional, de um corretor. Então, vendo o desempenho dele, oferecendo ferramentas, né? E oferecendo um apoio importante que quando ele vai se apresentar a um cliente, dizendo que representa uma Remax, ele já traz consigo uma reputação. Então, eu acho muito interessante o que vocês estabeleceram aqui no Brasil. Bacana, bom ouvir esse seu depoimento sobre essa visão sua em relação à nossa empresa. Para finalizar aqui, eu soube esses dias que vem aí um filme chamado Viver de Vento, que vai relatar um pouco da sua história, né? E fiquei muito feliz de ouvir essa notícia e estou ansioso para a chegada desse filme. Pois é, esse filme, eu confesso que eu fiquei meio desestabilizado porque eu achei que ele não ia avançar. Tem 2 livros sobre a minha vida, mas o filme, quando esse diretor, o Marcus Gutman, tentou fazer, eu achava que a coisa não ia sair do projeto, mas ele foi crescendo, criou um projeto, criou uma roteirista, captou recursos, aprovou em lei de incentivo, e quando chegou na hora dele apresentar o ator, eu vi que era fato, né? Então, o Daniel Oliveira é um ator consagrado. Tive o prazer de conhecê-lo, naturalmente, para ele conhecer o meu jeito de falar, de ser, os trejeitos e tal. É uma simpatia de pessoa, tem uma trajetória admirável na TV, no cinema, no teatro. Então, a equipe que está sendo montada, agora, é uma ficção, né? É uma ficção romantizada, baseada numa história real. Ou seja, é difícil de você retratar com precisão imagens, por exemplo, de uma regata, de um tipo de barco que tinha nos anos 80 e 90 e não tem mais. Ou seja, e a vela é uma coisa muito técnica, né? Então, para quem tiver um olhar cirúrgico, pode apontar, mas o barco não era exatamente assim. Mas eu acho que a história de vida, ele está tentando captar perfeitamente, e eu dei uma lida no roteiro. Começaram a já rodar o filme essa semana. Que bacana. Começou segunda-feira em Niterói, então eu ainda pretendo visitar para ver lá a gravação. O nosso clube em Niterói, lá o Rio Yacht Club, conhecido como Sailing, está lotado. E gente que entra, que sai, filma material, interessante isso, né? É tipo da coisa que eu não imaginei que fosse acontecer comigo. Eternizando a história de Lars Gael, né? Pois é. Eu fico meio assim porque eu acho que normalmente, quando você escreve um livro, uma biografia de alguém, ou um filme contando a vida de alguém, normalmente é alguém que já se foi. E eu não fui, estou aqui, né? E espero continuar. Sim. Então, mas o filme, ele retrata a minha trajetória de infância, o sonho, a paixão, a luta, as derrotas, o acidente, a superação, e vai até o título mundial em 2015. Ou seja, ele para 10 anos atrás. Então,
É melhor do que chegar hoje em dia, porque a sua vida é uma dinâmica, né? Então, tem início, meio e fim. Eu acho que é interessante, então estou ávido para ver o resultado final, né? Eu também estou ansioso para a chegada desse filme. Legal. Lars, queria te agradecer muito por esse tempo precioso. Obrigado a vocês pelo convite de vir aqui para Remax Zona da Mata, nesse evento bacana, cheio de gente sonhando aí em melhorar, né, em ganhar mercado, em adquirir conhecimento e eu, de alguma forma, poder transmitir conhecimento do meu jeito, da minha forma, eu fico muito feliz. Agradeço o convite. Estarei lá na primeira fileira, viu? Vamos lá. Pessoal, foi um prazer receber aqui Lars Gael. Acompanhe aí essa cobertura do evento e até a próxima.